Caríssimos amigos, permitam que vos envie a 24ª pílula da verdadeira vida cristã. O tema é o sacramento da penitência, ou confissão, ou também da reconciliação com Deus. De fato, esse sacramento é para nós pedirmos e obtermos o perdão dos nossos pecados, porque, através deles, dos pecados, nós ou rejeitamos Deus, vivendo como se Ele nem sequer existisse, ou desrespeitamos a nós mesmos ou os outros, todos filhos amados de Deus. Na realidade, é um banho espiritual que tomamos através da misericórdia de Deus, pela morte e ressurreição de Jesus, que tomou sobre si e sofreu em si o castigo dos nossos pecados. Saímos deste banho limpos e novamente unidos no amor a Deus, como membros vivos de Jesus, Deus feito homem. No sacramento da penitência, quem nos perdoa não é o sacerdote, mas é Deus, o qual, porém, manifesta o perdão através do sacerdote, para que, ouvindo as palavras de perdão e vendo o sinal da cruz que ele faz, nós tenhamos certeza de termos sido perdoados. Lembremos com quais palavras Jesus instituiu este sacramento do perdão. Dirigindo-se aos apóstolos, ele disse: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, lhes será retidos. Evangelho de São João, capítulo 20, do versículo 21 ao versículo 23. Para sermos perdoados, naturalmente, devemos estar arrependidos por termos pecado, como também estarmos decididos a não voltar a pecar, embora, devido à nossa fraqueza humana, em seguida poderá nos acontecer de pecarmos novamente. E se isso acontecer, pela bondade de Deus, podemos e devemos voltar a pedir perdão, confessando-nos novamente, porque Deus não se cansa de nos perdoar até o último momento que precede a nossa morte. Mas lembremos que o que os santos nos dizem: a morte será como foi a vida. Quer dizer, quem vive no pecado, em geral, morre no pecado, longe de Deus, e será eternamente infeliz. Nesse caso, trata-se naturalmente de pecados graves que nos afastam
de Deus, como galhos cortados do tronco, como membros paralisados. Os pecados são enumerados nos 10 mandamentos, onde encontramos, numa maneira clara e perene, o que podemos fazer e o que não podemos, isto é, como devemos viver aqui na terra para termos paz nesta vida e a felicidade eterna na outra vida, no amor do Pai, de Deus, da Santíssima Trindade. Com efeito, os 10 mandamentos são as 10 especificações de como viver no amor para com Deus, nosso Criador e Pai, respeitando e querendo bem aos outros. A transgressão dos 10 mandamentos foi a verdadeira causa da morte de Jesus na sua humanidade, a qual ele se sujeitou. Ele morreu crucificado para reparar e nos obter o perdão de cada nosso pecado. E pôde fazer isso porque era homem-Deus. Esse pensamento de que cada nosso pecado foi a verdadeira causa da morte de Jesus nos deve levar a um profundo arrependimento e a procurar de nunca mais pecar. Na confissão dos pecados, não é preciso ser prolixo, contando todos os pormenores. É suficiente dizer os pecados cometidos na sua clara compreensão. O arrependimento, pois, é a aflição de ter sido causa da morte de Jesus e, consequentemente, o propósito de procurar sinceramente de nunca mais pecar, vivendo como membro vivo dele, o que quer dizer no seu pensamento e vontade, que são sempre de amor, de bem, de vida. Preferir morrer do que voltar a pecar. Com o perdão dos pecados, porém, nós somos perdoados da culpa, da ofensa a Deus, mas devemos ter presente que todo pecado, de uma forma ou outra, prejudica a nós mesmos, aos outros e todo o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Devemos, pois, reparar, ou nesta vida, ou no chamado purgatório, na outra vida, as consequências, o prejuízo causado pelo pecado e que se chama pena. Para entender essa pena, pensemos num prego colocado no muro. Tirar o prego é sermos perdoados dos pecados, mas o buraco fica e precisa ser obturado. Essa obturação, essa reparação é a pena ou penitência que o sacerdote nos manda cumprir e que, em geral, é uma oração ou uma mortificação ou um ato de caridade a fazer ou até uma possível reparação de danos ou, enfim, adquirir uma indulgência parcial ou plenária que a Igreja concede pelos merecimentos da morte de Jesus, o que é possível em determinadas circunstâncias
que a Igreja estabelece, especialmente nos anos santos, como no próximo ano de 2025. Quando nos devemos confessar? Quando nos acontece de cometer pecados graves ou mortais, lembrando também que com o pecado grave não podemos comungar, porque estamos de mal com Deus. Consequentemente, a respeito dos pecados leves, é bom confessar-se, todavia não é obrigatório, porque deles podemos obter o perdão pedindo diretamente desculpa a Deus. Os santos, porém, se confessavam frequentemente, sentindo a necessidade de confessar também os pecados leves, por serem sempre uma ofensa a Deus, embora leve. Eu diria que o ideal seria confessar-se frequentemente, tendo naturalmente possibilidade. É o amor a Deus, maior ou menor, que nos o pede. E para que isso aconteça, recebam agora a bênção de Jesus crucificado. Pela intercessão de Jesus crucificado e também de Maria Santíssima, Mãe das dores e causa da nossa alegria, a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre cada um de nós, sobre cada um de vocês e permaneça para sempre. Um fraterno abraço e até a próxima pílula, que será a 25ª. Deus nos abençoe a todos.